Eu vou saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Pode tomar seu assento. Pode se acomodar. Enquanto você vai localizando o texto, livro de Juízes, capítulo por de número 2, o verso 10 a seguir. Juízes 2, o verso 10 ao seguir, é o texto que eu quero trazer algumas revelações para nós. Essa noite, eu quero louvar a Deus por mais uma vez poder fazer uso dessa tribuna e glorificar o nome dEle. Louvar a Deus pela vida da liderança dos adolescentes em si. Poder aqui ser o preletor da noite, falar acerca das maravilhas do Senhor para as suas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada adolescente. Que Deus continue se fortalecendo, dando coragem, determinação para poder fazer a obra dele. Nunca tenha medo, se atemorize, porque Deus dará vitória a vocês. Eu também quero fazer menção amanhã, às 19h30, nós vamos estar ali, várias igrejas vão estar ali, na Igreja Batista Nova Aliança, aqui nos Três Barras. Nós vamos estar indo um culto ao dia da Bíblia. O templo foi cedido, houve uma conversa entre pastores, e escolhemos um lugar para poder recepcionar o povo, para cultuarmos ao Senhor pelo dia da palavra dele, dia da Bíblia. E você que está aqui hoje, nessa noite, é o meu convidado a estar lá amanhã, ali na Nova Aliança, nos Três Barras, ao culto às 19h30 da noite, em comemoração ao dia da Bíblia. Eu te convido a estar lá, vamos lá, segunda-feira, vamos lá cultuar ao Senhor, ali no Três Barras, Rua José Cândido Durão, Três Barras ali, e no finalzinho, depois da LED, lá na rua de lá, tem a Nova Aliança. Então eu te convido a estar lá, vamos cultuar a Deus, louvando a Deus. Não vai lá olhar para a placa, porque nesse dia lá é só o templo, foi cedido para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Juízes 2, capítulo por de número 10, o texto diz o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, levantou outra geração que não conhecia o Senhor, nem que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram a Baalins, abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram os deuses do povo ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando a Baal e Astarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos saqueadores, que os roubaram. E ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, aos quais não puderam mais resistir. Porque onde que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme o Senhor havia advertido e jurado. Eles estavam em grande aflição. Mas o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. Entretanto, não deram ouvido nem aos seus juízes, pois se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Logo se desviaram do caminho em que os seus pais haviam abandonado, em obediência aos mandamentos do Senhor. Não seguiram o exemplo deles. Quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos durante toda a vida daquele juiz. O Senhor tinha compaixão deles em razão do seu gemido, por causa do que os oprimiam e o afligiam. Mas depois da morte do juiz, voltavam atrás e se tornavam piores do que seus pais, segundo outros deuses, cultuando e adorando. Abandonavam
suas práticas em sua obstinação. Abandonavam suas práticas, nem suas obstinações. Até aqui o texto é o 19. Nós estamos na noite desse dia em um culto de adolescentes. É um culto de uma nova geração. É um culto onde vem a segunda fase do ciclo, criança, adolescente. Se vocês chamaram um desses adolescentes de criança, eles ficam aborrecidíssimos. Contrapartida, digo Rafael Lucas, chama ele de criança, ele fica aborrecidíssimo. Mas, se você der alguma liberdade a eles, eles estão brincando de pique-pega, de corridinha para lá, de coisas que os jovens já não querem mais. Dificilmente o jovem quer certo tipo de brincadeira. Qualquer liberdade que vocês der a eles, eles vão correr ali como fosse criança. Às vezes termina o culto, está um correndo atrás do outro, como as crianças quando termina o culto. E quando nós chamamos eles de criança, eles não gostam. Haja vista que uns já amadurecem. Haja vista que uns com 11, 12 anos, já parece que ele tem 15, 16, até mesmo a maioridade. Mas olhamos para eles e vamos ver uma nova geração. Vamos ver aquilo que você não chegou, você vai olhar para ele e vai dizer, o meu filho vai chegar. Tudo que você pensa para o teu filho é que ele chegue em lugares que você não chegou. Às vezes você fala, eu vou trabalhar, vou dar o melhor para ele, porque quando eu tinha a idade dele, eu não tinha esse direito, essa liberdade, eu não tinha esta oportunidade, ou melhor dizendo. E agora, sabendo os pais do tempo passado, que as escolas eram mais difíceis, as coisas eram mais difíceis, tudo era mais difícil para os nossos pais. Mas vai chegando essa fase, a tecnologia vai desenvolvendo, as coisas vão ficando mais fáceis para a juventude ou para a adolescência. E os pais vão querendo dar o melhor para os filhos. Os pais vão comprando coisas melhores. Antigamente, nós, para irmos para a escola, nós carregávamos dentro de uma sacolinha de arroz. Ou quando a mãe não costurava, fazia aquele bornal, que às vezes servia até mesmo para ir na feira comprar alguma coisa. Ia para a escola e no final de semana na feira comprar alguma coisa. Hoje o menino quer uma bonequinha da menina, uma bonequinha da Barbie. O menino quer dos robôs. Quer alguma coisa diferente. E todo ano quer uma mochila nova. Ou se não, porque uma mochila da Company, né? Que é aquelas coisas de marca. Quando você compra uma mochilinha que não é de marca, ele já olha com o olho torto. Ele já olha dizendo, essa aí não vai aguentar. E ainda faz de qualquer jeito para ela estragar, para não chegar até o final do ano. É assim que eles fazem. Mas nós vamos ver que é uma geração. Quando falamos em geração, falamos em algo futuro. Falamos em algo que talvez você não conquistou, essa geração vai conquistar. Talvez o que você não sofreu, o que você sofreu, essa geração não vai sofrer. O que você passou para chegar onde você chegou até aqui, essa geração talvez não precisa passar. Mas o que essa geração tem que entender, pastor? Essa geração tem que entender o que ela está aprendendo da geração passada. O que ela está observando da geração dos pais. O que os pais estão sendo representatividade para os filhos. O que os pais estão ensinando os filhos para uma nova geração, para uma nova transição. Os pais não ensinam a transição para os filhos. Os pais não ensinam que os filhos têm que crescer e amadurecer. Porque tem filhos ainda que parece que está na barriga da mãe. Tem mais de 30 anos, mas ele só faz se o pai for. Ele só compra se o pai estiver lá. Ele só resolve as coisas se o pai for lá com ele. Ei, pai, é noite de você começar a ensinar o teu filho a transição. É noite de você ensinar o teu filho como ele tem que andar sozinho. É noite de você entender que tem vez que ele vai deparar com ursos e com o leão, e qual será o comportamento dele diante dessas adversidades. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque nós lemos um texto que a geração passada, elas viviam de opressão, elas viviam sendo escravizadas, e ela foi liberta do Egito. Saíram, caminharam 40 anos no deserto, para Deus dizer, olha, vocês vão entrar e vão tomar posse da terra prometida. Mas chegando lá na terra prometida, ensine os seus filhos que eles não adorem a outros deuses, a não ser o Deus de Israel. Que eles não cultuem a outros deuses, a não ser o Deus de Israel.
E isso Deus ensinando aquela geração dos pais, para que os pais ensinassem a geração futura dos seus filhos. E quantas das vezes, eu abro parênteses aqui, que os pais estão precisando aprender, sendo que eles não sabem nada para ensinar para os filhos. O que você, pai, tem ensinado para os teus filhos? Quando eu falo ensinar, não é como um professor, que ele está na sala de aula, passando a matéria no quadro, ou seja lá da que forma que está sendo agora, para que o seu filho aprenda o que ele está ensinando. Não, o que eu estou falando agora é conforme o seu comportamento e sua atitude. Porque falar nós falamos até bonito, porque cantar nós cantamos até bonito, porque pregar nós pregamos até bonito, mas na hora de colocar em prática, na hora de exercer aquilo que falamos, está sendo feio para a igreja. Aí eu pergunto você na noite desse dia, se o teu filho agora puxasse você, quem você seria? Pastor trabalhador, pastor, não devia nada a ninguém, mas ele honraria o Senhor? Ele honraria o Senhor? Ele honraria a Deus? Ele teria uma vida de devocional com Deus? Ele teria uma vida de consagração com Deus? Ele não viveria de engano, de mentira? Ele viveria reto na presença do Senhor? Como seria a vida dele? Porque hoje o que mais desvia os filhos da igreja são os pais. Os pais saem da igreja falando mal da igreja. Os pais reúnem dentro de casa para criticar membro da igreja. E quando os pais fazem isso, os filhos estão ouvindo. E o que será que eles estão aprendendo? Vocês estão falando de levantar uma nova geração. Mas nós temos visto uma geração aí Nutella, que não aguenta prova, que não aguenta nada. Uma geração que prefere adorar pessoas lá que estão na mídia, mas não adoram ao Senhor. Umas pessoas que seguem aqueles que estão na mídia, falando coisas que vocês gostam de ouvir. Mas eu quero convidar você nesta noite a levantar uma geração firmada aos pés do Senhor. Uma geração que acredita na palavra. Uma geração que não se dobra diante do sistema, uma geração que confia em Deus. Mas nós estamos diante de uma geração que abandona Deus por qualquer coisa. Nós estamos diante de uma geração que não faz o que agrada a Deus. Essa geração não fez. Por quê, pastor? Essa geração não conhecia o Senhor. Mas espera aí, se ele nasceu de uma geração que conhecia Deus, por que eles não conheceram o Senhor? Se o filho nasce de você, automaticamente, no seu caminhar, ele vai olhar para você, porque o seu filho não fala, mas o seu filho pequeno grava na mente. Nas décadas de 90, de 80 para 90, quem é dessa década vai entender. As irmãs do ciclo de oração, elas chegavam para orar, chegava cheio de menino melequeto, menino descabelado, menino tudo. Mas dormia na oração, mas estava lá. Os filhos da Deus dizer, vai lembrar, minha mãe estava, mas me levava. Os de hoje falam, não, coitadinho de levantar ele. Coitadinho de você quando ele crescer. Ele não vai lembrar nada do que você fazia para Deus. Ele não vai ver nada que você fazia para Deus. Sabe o que ele vai ver? Você dormindo, você na televisão, você passeando, mas não fazendo nada para Deus. É isso que a geração que está se levantando está vendo hoje. A geração que se levanta, meu pai não ora, minha mãe não ora, não lê Bíblia, não busca Deus. Ele quer que seus filhos busquem a Deus. Como que vai ser isso? Aí quando o pastor cobra, o pastor é chato, mas você vai ver onde vai parar o seu filho se você não se posicionar, pai. Eu não vim pregar para adolescente, eu vim pregar para o pai, porque você é o responsável deles. É você que Deus vai cobrar. Salmo 127, o texto fala do proposto, mas no versículo 3 diz que eles são herança. Como é que você está cuidando da tua herança? Sabe o que os filhos dessa geração que conhecia Deus fizeram? Nada que agradavam a Deus. Nada que agradavam a Deus. Não fizeram nada que agradavam a Deus. Eu conheci 2 jovens que tinham um pai sacerdote, chama-se Ofni e Finéias, mas não fizeram nada que agradavam a Deus. Se prostituíam no templo, levavam as coisas, a banda voou, mas Deus estava olhando do trono e dizendo, vai chegar a sua hora. Chegou a hora do filho e chegou a hora do pai. Morreram tudo no mesmo dia.
Não, eu vou viver só dentro da igreja. Melhor viver dentro da igreja do que estar correndo atrás de filho em boca de fumo, lá nos presídios e atrás de advogado. Melhor estar dentro da igreja do que estar correndo nesses lugares aí, ó, correndo, pagando dinheiro e mais dinheiro. Nada contra os advogados, mas vai ter que pagar, porque não traz para o templo, não traz para a igreja. Você não vem, ele também não vem. Essa é a verdade. Eu estava orando a Deus, ele falou, essa é a palavra, então é essa para vocês. E para mim. Começa a refletir sua vida de cristão. Todo mundo quer um filho. Todo mundo filmou os filhos dele aqui na frente. Que lindo. Mas quando você olha a estatística dos cantores, todos cantaram na igreja. Quase todos foram cantores de igreja. Quando você vai nessas ruas aí, é presbíteros, evangelistas, ou filhos de mãe que estão na igreja. Mas eu estou pregando para uma geração que conhece a Deus. Eu estou trazendo uma palavra que conhece a Deus, que vai trazer os seus filhos para a igreja, seja na oração, seja no estudo bíblico, seja no culto de campanha, seja o que for, você vai estar na igreja, porque na igreja você vai ouvir a palavra. Mas tem pai e mãe que não mais dominam os filhos. Meu filho não quis vir, show de bola, continua deixando ele com essa asinha dura, porque quando ele crescer você vai ver onde ele vai parar. Ele não tem querer, porque se ele quer, já que ele tem querer, ele vai trabalhar para comer. Mas meu filho, ele usa essa roupa assim, ele usa porque você dá, pai e mãe. Porque se você compra a roupa certa, ele vai usar o que você dá, senão ele vai ficar pelado. Aí muitas das vezes você está culpando seu filho, o culpado é você. Quem é que compra as coisas para ele? Não, mas ele vai ficar triste. É melhor ele ficar triste agora do que você está chorando depois. É melhor ele ficar triste agora do que você está gritando socorro depois. É melhor ele entristecer agora do que depois você está passando a dificuldade. É melhor ele aprender agora, porque depois não tem mais jeito. Essa geração não fez nada que agradava a Deus. Levantou uma geração e Deus só olhando do trono. Sabe o que elas fizeram mais? Enfrentaram duras consequências. Toda geração que não obedece a Deus enfrenta duras consequências. Muitas das vezes você não sabe por que está enfrentando na tua casa. Sabe por quê? Você não está cuidando da tua herança. Fica passando a mão na cabeça da tua herança. Fica passando a mão na cabeça dele mesmo. Não, meu filho é isso e aquilo. Seu filho não é nada. Começa a mostrar a ele que ele tem que servir a Jesus de verdade. Pergunta essa geração, onde está o livro de Judas? Eles vão ficar folheando para lá e para cá, não vão achar o livro de Judas. Pergunta esta geração, quantas vezes ele lê a Bíblia no dia? Pergunta esta geração, quantas vezes até hoje eles já leram a Bíblia toda? Pastor, mas eu vou ficar colocando um peso desse nas costas dele? Eu não estou colocando peso, porque Jesus diz que quem vai a ele, o fardo dele é leve e o jugo é suave. Quem vai a Jesus não tem peso. Quem vai a Jesus não tem jugo. Eu te convido hoje a mostrar o caminho. É bom ouvir algo assim. É bom ouvir algo assim. Porque essa geração teve uma consequência dura. Aonde eles iam, a mão de Deus era contra eles. Sabe por quê? Porque eles não adoravam mais a Deus. Eles adoravam a Baal e Astarote. Qual é esse Deus, pastor? É o Deus da prosperidade que os filisteus falavam e o Deus da prostituição. Olha a geração que nós estamos vivendo. Uma geração que só quer mais. Uma geração vaidosa. Uma geração que não tem compromisso com Deus mais. Uma geração que quando se reúnem, eles falam de qualquer coisa, menos da palavra. Uma geração promíscua que já estão no mundo da fornicação há muito tempo. E se Deus está dizendo, Deus está gritando nesse lugar e dizendo, é noite de se arrepender, porque a minha mão vai se levantar. Escute isso. E eles eram inconstantes. Deus, com misericórdia, levantou juiz para ajudar eles a se livrar das opressões. Mas quando eles eram livres do perigo, que ele já estava tudo bem,
eles voltavam de novo a adorar outros deuses. Os filhos de um pai, de uns pais que conheciam Deus. Mas o texto do verso 2 diz que a geração que se levantou não conhecia Deus. Você acha que quem foi o culpado disso? Quem foi o culpado deles não conhecer Deus? Porque o seu filho não nasce dele mesmo. A nova geração que se levantou não conhecia Deus. Mas eles vieram de uma madre. Vieram de uma mãe, de um pai que conhecia Deus. Será que eles conheciam mesmo? Mas eles já estavam corrompidos. A geração dos pais daquela geração já estava corrompida. E por estar corrompido, eles já estavam adorando outro Deus. E o filho já nasceu vendo a adoração a outro Deus. Os filhos já nasceram daquela madre onde, conhecendo outro Deus, não o Deus de Israel. Porque a Bíblia diz o seguinte no verso 10, que eles não conheciam o Deus de Israel, nem os feitos que ele fez para o povo de Deus. Sabe por que não conheceram? Porque os pais já estavam adorando a outros deuses e não contaram para ele o que o verdadeiro Deus fazia, o que o verdadeiro Deus operava. É noite de você começar a dizer o que o verdadeiro Deus é. É assim como Elias disse: se você adora a Deus, então adora a Deus. Se quer adorar Baal, então vai adorar Baal. Mas tome uma posição hoje a quem você vai adorar. Isso não é ser rígido com o filho. Isso é dizer para ele: eu estou te levando para o caminho da vida eterna, o caminho da salvação. Mas pastor, ele completou 18 anos e desviou. Mas você tem na cabeça que você ensinou. Você tem na cabeça que você orientou. Esse peso não é seu mais. Esse sangue não está nas tuas costas. Agora é ele com Deus. Mas enquanto ele é de menor, a responsabilidade é sua. Quando acontece alguma coisa com eles lá na rua, a primeira coisa que eles fazem: coloca eles dentro do carro do conselho tutelar, vai lá na casa da mãe. O telefone liga para quem? Para quem que o telefone liga se pegar esses meninos? Liga para quem? Para o pastor? Não é para o pastor que liga? Para quem? Ah, para vocês, né? Então, não ensina agora não, porque daqui a pouco o teu telefone toca, e não é do pastor dizendo que seu filho foi batizado com o Espírito, seu filho está cheio do Espírito, não é o pastor que vai ligar para você não, meu irmão. É noite de você entender, trazer o teu filho para a casa de Deus, traga o teu filho para a casa de Deus. Mas os pais não querem vir. Como que eles vão vir? Há uns que podem, moram perto, conseguem vir, e os que não podem, moram longe. Mas o vir não é trazer e deixar, o vir é você vir. É assim que você ensina o filho. No caminho, não é o caminho. Porque vai chegar a hora de passar o bastão. Na corrida, você está nessa corrida hoje, Carlão, de bastão? Se o peão da frente não está preparado, dá vontade de matar ele, não dá? É. Por quê? Você vai entregar o bastão dizendo: nós estamos na frente. Quando o outro que pega, sai igual a tartaruga. Essa geração vai ficar igual tartaruga se vocês não acordar. Uma geração, se você perguntar sobre celular, iPhone, não sei o que, sabe responder tudo. Mas se perguntar quais são os 10 mandamentos do Senhor, eles não sabem. Vai dizer mal assim, honrar pai e mãe, honrar pai e mãe. Mal sabe esse. E se perguntar onde está escrito, não sei, não sabe, porque não lê Bíblia. Os pais não lê Bíblia, não ensinam palavra. É por isso que os filhos estão se perdendo. Pastor, isso não é para mim, glória a Deus. Isso não é para você, glória a Deus. Mas se é, começa a botar a sua casa em ordem. Porque a sua geração vai levantar. E quem serão eles? Serão flechas quebradas. Flechas desalinhadas. Tira uma peninha de trás da flecha e lança ela para você ver. Ela desbalancia e não vai no alvo. Você quer que o seu filho chegue onde você não chegou? Faça o que você não fez. Porque você fazendo a mesma coisa que você está fazendo, dependendo do que você está fazendo, seu filho não vai chegar nem aonde você chegou. Ah, pastor, isso é duro demais, quem pode suportar? Mas é palavra de vida eterna. Mas é palavra de vida eterna. Será que eu tenho um compromisso com Deus?
E compromisso com... Quem fala que tem compromisso... Não, eu tenho compromisso com Deus. Deus fala comigo. Se Deus fala com você, meu irmão, e você não está fazendo o que a Bíblia está dizendo, esse não é Deus que eu conheço. Porque o Deus que eu conheço, o Deus que eu conheço, se Ele falar com você, você vai obedecer. Porque a voz dEle... Mas esse povo era inconstante. Quantos que somos inconstantes? Quando as coisas estão bem, mas quando as coisas estão mal, saímos da presença de Deus. Inconstância. Inconstância. E estamos falando, nossos filhos vai ser isso, nosso filho vai ser aquilo. Seu filho tem que ser segundo o coração de Deus. Seu filho tem que ser segundo o coração de Deus. Olha o que ele disse para um menino que estava no campo trabalhando, ainda um jovem, um adolescente como vocês, estava lá cuidando da ovelha do pai, ovelha malhada que ninguém queria dar nada por elas, e ele estava lá cuidando, e o Senhor disse assim para Samuel: vai lá porque me aprove um rei na casa de Jessé, segundo o meu coração, segundo o meu coração. Ele olhou para Davi no campo e disse: esse é igual a mim, esse pensa igual a mim, esse faz igual a mim, é esse que eu vou ungir rei. Deus está olhando para a tua casa e dizendo assim: ó, será que o teu filho é segundo o coração dele? Quantas das vezes nós permanecemos inconstantes nas coisas de Deus? Hoje eu estou no culto, amanhã não estou, amanhã eu ajudo ou não ajudo. Somos inconstantes, adoradores de coisas, não de Deus. Quantas das vezes nós adoramos coisas, não a Deus. Adoramos homens, mas não a Deus. Porque quando nós adoramos Deus, ainda que as lutas venham, nós continuamos a caminhar. Quando nós adoramos, que nós falamos: não, eu já oro, eu faço, é isso e aquilo, e não vem para o culto, você não ouve a voz de Deus. Eu faço aquilo, e você não entra no propósito que é para entrar, você não ouve a voz de Deus. Porque Deus não quer isso para o filho. Deus vai achar que você não vai falar: não, você não precisa ir para a igreja não, Tiago. Você não precisa orar não. Deus não vai dizer isso. Deus colocou o filho dele para morrer na cruz, e o filho dele vivia em constante oração. É noite de despertar uma geração que quer levantar como uma aljava sacada, uma flecha salcada da aljava para ser lançada. Mas para essa flecha ser polida, é você, pai. É você. Será que o teu filho pode seguir o teu exemplo? Será que o teu filho... Se o teu filho hoje, se ele tivesse como a igreja de Atos, reconheceria ele como cristão? Será que reconhecia, pai? Você confia no teu filho? Quem é você, pai? Quem é você? É lindo ver teus filhos aqui na frente cantando. É lindo. Mas será eu estou pregando por uma geração que veio para adorar a Deus, que veio para apresentar a sua súplica. Convidando você a humilhação, porque sabe uma coisa, as demais coisas Deus pode acrescentar, mas tem que buscar Ele. Quando nós abandonamos o Senhor, nós colocamos outro Deus no lugar dele. Quando Deus não é o centro do trono da nossa vida, vai ser outra coisa. O que você escolhe em tudo, se você coloca Deus em segundo plano, tem uma coisa no trono, no lugar de Deus. Se você fosse fazer uma reflexão da tua vida espiritual esse ano, qual era a nota que você daria a ela?
Mas eu estou dizendo em compromisso com tudo. Compromisso na obra, compromisso com a palavra. Porque Deus, se você fala assim, eu leio a Bíblia, mas faltam as coisas no templo, você está fazendo a coisa pela metade. Porque senão Deus não daria templo para ninguém cultuar. Se você faz uma coisa e não faz outra, está pela metade. E Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus não divide a glória dEle com ninguém. É por isso que muitas das vezes as mãos do Senhor estão contra a igreja. As mãos do Senhor estão provando pessoas. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo, eu quero você próximo de mim. E para você entender isso, eu tenho que começar a te provar. Os pais, quando o filho desobedece algo deles, o que você faz? O que você faz, pai? Bate, isso não existe mais nesse século. Não existe mais. É até perigoso falar em bater, porque nós estamos ao vivo na live. Esse ano não pode, porque senão... Mas vão tirar dele o iPad dele. Vão colocar ele de castigo, ele vai ter que ler a Bíblia. Olha o castigo que estão dando, lê a Bíblia. Bíblia não é castigo, Bíblia tem que ser prazer. Bíblia tem que ser prazer. Bíblia não é castigo, ir para a igreja não é castigo, ir para o ensaio não é castigo, ir para a presença de Deus tem que ser prazer. Aí eu pergunto vocês que são pais e que também seus filhos estão aqui. Quem é você para estar falando alguma coisa de Deus para ele? Como está a tua vida? Como está a tua vida? Porque para nós falar dele, nós temos que olhar para nós. Como é a sua vida diante de Deus? Porque a vida desta geração aqui, os pais fizeram com que os filhos se perdessem. Os pais que fizeram com que os filhos se perdessem. Porque a geração que se levantou não conhecia Deus e nem os feitos de Deus, porque os pais não ensinaram. Os pais não ensinaram. Os pais não orientaram. Quantas das vezes você não orienta? Você até orienta, mas você não pratica também. É noite de você abandonar essa preguiça. É noite de você abandonar essa preguiça que se impregnou no meio de muitos. Que já não tenho força para isso. Eu não tenho força para aquilo. Já não tenho força. Jesus disse para a igreja de Filadélfia: você tem pouca força. Você tem pouca. A primeira característica que ele deu para a igreja. As outras, primeiro ele dizia: você é isso. Você não suporta aquilo. Mas para a igreja de Filadélfia ele disse: você é fraca. Você tem pouca força. Porém, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo na pouca força, a igreja continuava perseverando. Mesmo na pouca força, a igreja continuava orando. Mesmo na pouca força, a igreja fazia. É na fraqueza que o Espírito socorre. É na sua fraqueza que o Espírito está mais trabalhando. É a noite de você entender, está fraco, mas continua fazendo. Vocês podem fazer essa geração se perder. Vocês podem fazer essa geração se perder. Se não pregar e viver a verdade para eles. Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer eles santos, porque nem nós somos santos. Somos pobres, miseráveis e pecadores, mas temos que instruir o caminho da verdade. A primeira coisa que um advogado diz, quando ele vai julgar a causa de uma pessoa. Os advogados que estão aqui dentro podem me corrigir se eu estiver errado. Conta a causa, mas a verdade. Não é assim? Fala a verdade, para eu poder trabalhar no teu caso. Fale a verdade. Para que ele possa julgar a causa, levar a defesa da causa, tem que falar a verdade. Se você não anda com a verdade, como que o Senhor Jesus vai interceder por ti lá em cima? É noite de você que se diz cristão. É noite que você quer ver os seus filhos indo longe. É noite que você quer ver os seus filhos bem-sucedidos. De voltar a buscar a Deus como antes. Para de voltar a buscar a Deus com esse negócio de Deus sabe mesmo.
sabe que ele se enfezou com essa geração, ele se levantou contra essa geração. Tem muito que recita Isaías 59:10, 2, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem tuas mãos encolhidas para que não possa salvar. Mas lê o versículo 1, mas o Senhor está de costas virada por causa do pecado do povo. Ele está dizendo, se você se acertar, o meu ouvido vai te ouvir. Se você se posicionar, a minha mão vai te estender para te salvar. Mas você tem que... Sabe o tema dessa palavra? Que geração é essa? Que geração é essa? Geração inconstante. Geração que hoje eles estão uma bênção, amanhã não quer nem saber de Jesus. Uma geração que não obedece. Uma geração murmuradora. Uma geração que só sabe olhar para os defeitos dos outros. Começa a olhar para você. Chega em casa, eu vou te ensinar alguém que você tem que olhar, que ali tem defeito. Vai no espelho. Vai no espelho e olha para essa pessoa. Ali tem defeito. Ô bichinho miserável que tem defeito. Ô bichinho terrível. Mas nós estamos vivendo um tempo, uma geração, que eles não suportam ouvir a verdade. Nós estamos vivendo um tempo com uma geração enrolada, trambiqueira, e se diz que é cristão, pula, sapateia e fala em línguas. Quem será a geração dos teus filhos, hein, mulher e homem? Quem será a geração dos teus filhos, se você não se posiciona? Não tenho medo de pregar o que eu estou pregando. Eu não tenho medo de pregar o que eu estou pregando. Porque eu sei a vida que eu tenho levado. Porque eu sei a vida que eu tenho levado, estou levando e tenho visto no meio da igreja que eu pastoreio. Agora eu estou dizendo da igreja que eu pastoreio. Tem pessoas que acham que nós, pastores, somos Aladim. Pastor, me socorre. É o que é? Tá assim, sabe a receita? Vem para a oração. Vamos para a oração. Vamos para o jejum. Resista o pecado. Esta é a mágica. Não tem outra mágica. A mágica é você resistir. A mágica é você se humilhar, colocar o rosto no pó e começar a chorar. Pergunta a ela a chatice dela, por quê? Quando sua mãe é chata, sua mãe é chata de vez em quando? É, né? Aqui, ó, mais ou menos. E a sua? Seu pai? Mas por quê? Vem cá contar alguma coisa da chatice dele. Porque ele mandou lavar as vasilhas. Porque ele mandou tirar o lixo, catar as bostas do cachorro. Ele mandou você fazer o que é certo. Por isso que é chato. Tá vendo como é que a geração inverte as coisas? Aquilo que é para nós aprendermos a fazer o certo, nós chamamos os nossos pais de chato. Aí os pais hoje, para não ser chato, descolado, deixa o meu filho lá dentro, tá com a namorada dele no quarto. Lugar de namorada com o filho é na sala, no meio dos pais, rapaz. Se ele quer aprender alguma coisa, viver uma vida correta com Cristo, começa a aprender isso. Não, deixa ele dormir na casa da namorada. O pai dela vai estar lá. Tem quarto separado? Tem. Se não tiver, vai dormir só quando casar. Porque enquanto não casar, você vai dormir na tua casa, rapaz. Mas não, pastor, esse século não tem nada a ver, não tem nada a ver. Depois você vai estar criando neto. Fora da direção de Deus. Não que você não tenha que ter neto. Mas fora do cronograma correto.
O cronograma é namoro, noivado, casar, depois ter filho. É duro? É, mas é a verdade. Que geração é essa? Começa a olhar, observar a geração que nós estamos vivendo. Geração de pastores corrompidos. Geração de cantores que não consagram mais. Geração de pregadores que eles já não oram para pregar. Geração aí hoje de jovens que quer levar as coisas, a banda voou. Vamos botar um negócio aqui, vamos pular. Não que não é legal pular, mas tudo na direção de Deus, tudo na ordem da palavra. Quem é que só os pais, levanta a mão os pais aqui. Eu vou encerrar agora. Os pais, por favor, levanta a mão para me ver. Os pais, pai, mãe, pode levantar a mão. Olha o tanto de pai que está aqui. Quem é de vocês, pais, pode baixar, que quer ver seus filhos bem-sucedidos? Quer ver ele? Há uma receita para eles. Senhor Deus disse para Josué: medita na minha lei dia e noite, e não se aparte ela da tua boca, porque assim você será bem-sucedido. Comece a ensinar a palavra. Comece a ensinar a palavra. Comece a botar o teu filho na palavra. Sabe por quê? Se ele não quer a palavra, você vai ensinar a palavra. Você, enquanto estiver debaixo da minha ordenança, você vai seguir a palavra. Depois que você crescer, que mandar no teu nariz, que trabalhar, aí você faz o que você quiser. Mas enquanto você seguir no meu rastro, você aqui, minha casa tem doutrina. E se em minha casa tem doutrina, tem que seguir a doutrina. Tem casa que já acabou a doutrina. Tem casa que filho faz o que quer. Tem casa que filho faz o que manda, o que bem quer. Porque acabou a doutrina. E depois fala, eu não sei mais o que fazer, não sabe? Não vai saber mesmo, porque nem você se controla, vai controlar o teu filho. Às vezes o filho consegue jogar alguma coisa na cara da mãe ou do pai. Mas você faz isso. Na minha época, que não é tão longe, está pertinho ali, não tinha negócio de filho estar sentado na sala, pai com visita, e filho estar sentado na sala. É mentira! Fala que é mentira. Filho hoje fala na cara do pai, mentira! É isso. Deixa ele falando que é mentira, para você ver se ele vai te obedecer quando crescer. Não dá uns ensinamentos agora, quando pequeno, para depois você vai ver quando ele tiver com a asinha dura. Eu sou para dizer. Pessoas que se dizem cristão, pais, não leram nem a metade da Bíblia esse ano. Nem a metade. Não vou botar nem ela toda, nem a metade. Você acredita nisso, Deus? Eu sou para dizer que pais aqui, que se dizem cristão, não leram nem a metade da Bíblia esse ano. Quer que o filho seja alguma coisa. Quem você quer ser? Está sacando que flecha da sua aljava? Que flecha que está sendo seu filho vai ser? Você vai ser um arqueiro muito ruim. Porque é você que vai lançar o seu filho. Que arqueiro que vai lançar se ele não estudou? Quem já viu de perto aquele de arco e flecha? Aquela competição de arco e flecha. Você já pegou num arco e flecha daquele de verdade? Pegue para você ver a diferença. Eu fui tentar puxar ele. Eu não consegui, não. Ele tem uma pressão ali naquela cordinha, naquelas duas cordinhas. Uma pressão que se você não saber puxar ela não vem. Ele, não, pastor, é assim, ó, estica o braço, coloca a mão. Ela vem esticando. Ele mira, mas que mira? Já soltou porque é a pressão. Você tem que aguentar. Nós puxou e soltou, é aguentar. Tudo tem uma estratégia. E para você ter estratégia para ensinar o filho, tem que ler a Bíblia. Senão você não aprende a estratégia de lançar a sua flecha. Se coloca de pé. Como que você vai ter estratégia para lançar a tua flecha se você não lê?
Eu estou te convidando hoje a sair daqui mais crente, a dizer: eu preciso voltar a ser aquela irmã do totó, eu preciso voltar a ser aquele irmão da gola fechada, eu preciso voltar a ser aquele irmão que só de entrar na igreja eu já senti a presença de Deus. Eu preciso ser aquele irmão que só abre a boca, os demônios já caíam dando grito de derrota. Eu preciso voltar ao primeiro amor. E eu não estou falando de roupa aqui, eu não estou falando de uso e costume, não. Eu estou falando de rasgar o coração para Deus de novo. É voltar, hora de voltar a rasgar o coração, dizer: Deus, eu preciso de Ti. Oh, eu preciso voltar.